premiada de Daniel Vorcaro, a Polícia Federal tende a considerar insuficiente a nova proposta de delação apresentada pelo ex-banqueiro. Investigadores avaliam que, apesar de mais completa, a proposta ainda não apresenta avanços relevantes sobre os fatos investigados. A falta de novos detalhes tem levado investigadores a defender a rejeição do acordo. Depois da análise da PF, novos depoimentos de Vorcaro poderão ser agendados. Na última proposta, o empresário sinalizou que apresentaria novas informações sobre as relações do Banco Master com o PT da Bahia. A Procuradoria-Geral da República segue defendendo a colaboração premiada e espera que novas informações sejam apresentadas. O ministro do Supremo, André Mendonça, também aguarda novos depoimentos para analisar a possível homologação do acordo. Neste mesmo documento, haveria menção ao financiamento do filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vorcaro teria contado apenas que fez os pagamentos para financiar o filme sem nenhuma contrapartida. Marcília, você tem uma posição muito contundente em relação a essa delação. Deixe Daniel Vorcaro de lado. Por enquanto, são só especulações de um segundo acordo de delação, nada concreto ainda, mas vaza aqui, vaza ali pela imprensa, de que a Polícia Federal não estaria novamente contente com a apresentação dos fatos apresentados por Vorcaro nessa segunda chance, possibilidade que ele tem ali de apresentar um fato novo para se beneficiar da colaboração. Paulo, isso daí parece aquele amigo que foi traído, aí volta pro relacionamento e fala, não, agora vai, agora a gente vai ser feliz. Ela contou pra mim que agora sim. E aí a pessoa vai lá e trai outra vez. Fala, não, agora talvez uma terceira chance. Eu acho que a Polícia Federal tem mais o que fazer do que bancar o marido traído do Vorcaro em relação ao Vorcaro, ou a mulher traída. Pra ninguém dizer que eu estou aqui sendo... que a traição está no gênero. Enfim, acho que a Polícia Federal aqui pode procurar outros delatores, porque essa delação do Vorcaro é a delação, eu tenho chamado essa delação de na volta a gente compra. Sabe que o pai e a mãe falam, na volta a gente compra. O Vorcaro está fazendo isso com a Polícia Federal. Na volta eu conto. Na volta eu entrego todo mundo. Aí passa uma semana, aí passa outra semana. Então assim, ou nós temos uma Polícia Federal sendo ingênua, e aí está sendo enganada. E aí se a gente tem uma Polícia Federal ingênua, é difícil. Ou a gente tem uma Polícia Federal que talvez esteja interessada também que a coisa não ande. Será que é isso? Tomara que não, porque se for isso, então aí o caso Master acabou. Se a gente não puder confiar na Polícia Federal, agora, se ela for ingênua ou se ela não tiver a fim de investigar o caso, nos dois cenários nós estamos fritos. Estamos fritos. Essa delação do Vorcaro é fria. O Vorcaro, e não é só o Vorcaro não, hein? É o clã Vorcaro, porque o pai do Vorcaro tem problema lá na cadeia de Minas, e aí surta, aí o Fabiano Zettel, que é o cunhado do Vorcaro, já deu uma declaração dizendo, hoje saiu essa informação de que ele impôs uma condição. E a condição do Fabiano Zettel, que é cunhado do Vorcaro, é o seguinte, primeiro fala o Daniel Vorcaro. Primeiro fala o Vorcaro, depois eu falo. Quer dizer, em primeiro lugar, meu caro, você está preso. Você não está na posição de dizer quem vai falar primeiro e etc. Você não está aqui, não é o rei da cocada. Segundo, que se você quer que o outro fale primeiro, é porque você quer que depois bater a versão dele com a tua. Porque se você estiver interessado em falar a verdade, pouco importa se ele fala primeiro ou depois. A verdade está comigo e acabou. Eu vou entregar todo mundo. Então, fim de papo. Então, esse tipo de manobra já expõe que eles não estão interessados em falar a verdade. Vão dar uma delação seletiva. Tá esperando o Vorcaro falar, sabe-se lá o quê, para ele depois repetir o que o Vorcaro falou. Então nós estamos diante de um clã Vorcaro que não quer falar, que quer tumultuar. Larguem o Vorcaro, tem mais gente para falar. Tem o Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do BRB, que sabe de tudo e mais um pouco. É claro que o Vorcaro é o protagonista do filme. Todos nós queremos ver o protagonista falar. Mas se ele não quer falar, se ele vai tumultuar, se ele está querendo criar esse tipo de conflito para depois, lá na frente, a defesa dele dizer, olha, ele não queria, mas forçaram. Olha, ele foi para cadeia e aí se sentiu torturado. Já temos movimentos do STF, inclusive do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes pediu vista na prisão do pai do Vorcaro, do Henrique Vorcaro, do primo. Do primo e do pai. Do primo e do pai. Só parece do amigo do amigo, né? Primo do pai.
Por que pediu vista? Pediu vista porque provavelmente o Gilmar vai ali inaugurar aquele discurso de que há tortura psicológica, de que há excessos, de que há abuso do mesmo enredo da Lava Jato. Polícia Federal precisa tomar cuidado, sair dessa fria, desviar, contornar o Vorcaro e ir onde interessa, celular e os demais delatores. Prisão alongada, como gosta de dizer o Gilmar, é a do Felipe Martins. Vai ver isso aí. Vai ver isso aí. Outra coisa, o que existe já de provas, tá aí, não estão incluídas ainda entre elas as festinhas, então começaram os rumores agora a se intensificar. Tem material colhido suficiente para você dispensar delações. E o método a seguir é muito simples, é o da Lava Jato. Vai ouvindo. Vai ouvindo. Não quer falar o Emílio, a Odebrecht, fala o filho. Fala o diretor. Vai avançando. Vai avançando, porque já se avançou muito. Então eu pergunto o seguinte, alguém precisa de delação premiada para tratar do contrato criminoso de 129 milhões entre a Viviane de Moraes, mulher do ministro, e o Vorcaro? Alguém precisa delatar o quê aí? A polícia tem que avançar com isso, porque o material da polícia é suficiente para que esse pessoal que não quer contar nada, pessoal que não quer contar nada, estão fazendo gato e rato, ali os dois com pouca vontade. Esse pessoal tem de perceber que o que a polícia tem é suficiente para condená-los. Vai divulgando isso aí, o ministro André Mendonça tem de começar a divulgar o que sabe. Já é muita coisa. Fala-se desse segundo contrato entre a Viviane de Moraes e o Vorcaro. Quando se fala nisso, a gente que já sabe o tamanho da roubalheira, é claro que é uma coisa a ser apurada e é real. Vão para cima dos telefones, dos celulares, em vez de ficar esperando essa conversa fiada do Daniel Vorcaro. Mas os 8 aparelhos celulares já é a delação, a grande delação premiada de Daniel Vorcaro. Com as provas materiais, né? Só me pergunta, o Augusto falou... Pega uma festinha dessa. Que tem muito gato e rato, né? Agora, o problema aqui é que falta gato, né? Falta gato. É rato e rato. Piotr, quero te ouvir também. Dizem que nessa segunda proposta de delação teria menção a esse financiamento do filme Dark Horse, a cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que ele disse que foi um simples financiamento sem nenhuma contrapartida. Então, assim, um dos critérios para delação premiada é você confessar crimes, não é isso, Marcília? Você tem que confessar crimes. A licitude, você não precisa descrever tudo que você fazia que era lícito e correto numa delação. Isso, O critério é você confessar ilícitos. E apura tudo. Apura tudo, porque não, de novo, a CPI, CPM do Banco Master. Esse ponto, pois é, foi uma pena, inclusive, que a CPI não tivesse tido andamento, porque tudo isso poderia ali desenrolar-se bem. A chance, basta o ministro. É verdade, tem a chance aqui do tapetão, né? Vou passar com o Mendonça, inclusive. Agora, só um ponto, Piotr, essa questão da negociação, porque a gente fala assim, a negociação, está negociando. Veja, a negociação de uma delação não é sobre quem eu vou entregar, é sobre que benefício eu vou ter. Sobre quem eu vou entregar não tem conversa, não há negociação sobre quem entregar. Tem que entregar todo mundo, ou não tem delação. Não, rapidamente, a tomar pelo valor dos fatos que a gente está aí, né? A gente não sabe exatamente porque são vazamentos de que, com relação ao filme Dark Horse, o Vorcaro vai lá e diz o seguinte: não, paguei, não tinha contrapartida, a contrapartida era política, claro, econômica pode ter. Se ele é um investidor do filme, ele recebe pelo que ele financiou, enfim, um percentual financiado. Mas ele teria dito exatamente que não tem não houve nenhuma outra negociação. O que também seria difícil, nós estamos falando de um senador a partir de ilícito. Exatamente, até porque não tem, porque ele é um senador.
Não foi ele quem apresentou o projeto de aumentar o fundo garantidor de crédito. Agora, o que o Lula disse para o Vorcaro naquela reunião lá no Palácio do Planalto, estando no cargo como presidente, aí sim, esse é o tipo de coisa que a gente precisa saber. E aí precisa saber se o Vorcaro quer incluir ou não. Como já disse o Marcílio, ele não tem que querer ou não incluir. Ele negocia com as provas na mão. Você interroga, meu Deus. O que eu acho, tentando ser aqui, olhar, digamos, o lado positivo da questão. Só um ponto ainda sobre o filme Dark Horse. Se não tem nada, o Flávio nega. O Vorcaro teria dito que não, então a Polícia Federal vai lá e diz o seguinte: esse assunto a gente não vai investigar porque não tem o que investigar. Não vai ficar com a história da baleia lá, sei lá quantos meses esperando alguma coisa, a história do cartão de vacinação, que é para ficar desgastando uma candidatura e um nome. Isso não vale, porque daí nós estamos vendo a Polícia Federal interferir no processo eleitoral. Se não tem nada, esse assunto está morto. Se tiver, que apresente os fatos. Daí que precisa levantar sigilo de algumas coisas aí também. Bah, voltando só àquele ponto inicial sobre a delação em si. A negociação é sobre o que ele tem para falar. Ele tem para falar. Ele é o dono do negócio, o dono do banco. Se ele não tiver o que falar, então não faz sentido. Agora, quanto tempo mais? Vai estar negociando exatamente o quê? E outra, vamos ao ponto essencial dessa história. Já há provas materiais robustas, há celulares, há outros querendo falar. Essa é a última chance. Porque ele permaneceu, se não me engano, Marcílio, a semana inteira com os advogados de forma alongada, se não me engano, acho que das 9 até as 5 da tarde, ou seja, um tempo danado em que ele teve contato com os advogados, que daí eu acho até do ponto de vista legal para evitar essa tentativa do Supremo de desmerecer ou deslegitimar o André Mendonça. Olha, eu dei o tempo pro seu advogado, você teve 2 vezes, você não conseguiu, então agora você volta para Papuda e acabou. Vamos seguir a vida aqui, a Polícia Federal tenta fazer ela 6 por 1, esses advogados. Pois é, ele tá tendo tempo suficiente para fazer. Se ele escolheu não falar, tomando pelo valor de face das coisas, a gente não tem exatamente as informações, é o que vazou até o momento. Então acabou. Aí o Vorcaro vai responder pelo que ele vai ser culpado, julgado e tudo mais, porque está tendo duas chances. Delação é na primeira, a segunda já é uma bondade do Poder Judiciário, e o ministro está sendo bondoso. Você não entendeu a regra, mas para mim, Paulo, voltando só rapidamente da semana passada, eu acho que esses advogados estão apostando muito no que eles têm ouvido nos bastidores, pelo que eu tenho ouvido também nos bastidores, de que segura mais um pouco e lá na frente o Supremo vai reverter todo esse caso. Não sei se dessa vez terá esse desfecho, mas como houve um desfecho, eles estão acreditando em relação à Lava Jato de que nada vai acontecer com o Vorcaro. Se eles estão entendendo desse lado, olha, basta levantar